Boa noite, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro proporcionado pela Casa de Dr. Augusto Silva, esse encontro virtual, em que aqui nos encontramos para conversarmos um pouco sobre os ensinos da doutrina espírita, os ensinos do Mestre Jesus e esses ensinamentos que tanto nos auxiliam no nosso crescimento possam se tornar ensinamentos permanentes em todos nós. Que possamos fazer de tudo que os Espíritos nos ensinaram um roteiro para as nossas vidas. Que tenhamos todos uma boa noite. Há uma lenda que diz que havia um menino que desde pequeno ele tinha uma beleza extraordinária. Uma beleza que chamava muito a atenção. Era uma bela criança. Esta criança chamava-se Narciso. E esta criança cresceu em toda a sua beleza. E quando chega na sua juventude, ele atraía muito a atenção de muitas pessoas. E pela sua beleza, havia no seu derredor muitos pretendentes que queriam ter um relacionamento com este belo jovem. Mas Narciso não queria saber de ninguém. Ele desprezava todos os que se aproximavam dele. E por conta, então, desse desprezo, conta a lenda que uma ninfa fez um apelo aos deuses para que Narciso fosse punido por conta desse comportamento que desprezava a todos que tentavam se aproximar dele. E então, durante um passeio por um bosque, Narciso se depara com uma fonte intocável de águas cristalinas. Ele fica encantado com aquela fonte, e aí ele se debruça sobre a fonte, e sem se dar conta de que ele estava vendo a sua própria imagem, ele fica encantado com tanta beleza. Ele, vendo o seu reflexo belíssimo, mas sem saber que era o seu próprio reflexo, ele fica olhando diretamente para aquela imagem e por ela se apaixona. Só que havia um problema. Aquele amor, aquela paixão por aquele reflexo não era correspondido. Toda vez que Narciso tentava abraçar a sua imagem se dissolvia, porque ele estava olhando o seu próprio reflexo numa água. Então, aquele amor era um amor não correspondido. E mesmo assim, Narciso permanece ali, por todo o tempo, esperando que em algum momento aquela criatura tão bela pudesse olhar para ele, pudesse corresponder ao seu amor. E ali ele fica. Ele permanece até o fim dos seus dias, definha, e ali mesmo ele morre. Então Narciso, ele se sentia tão especial, que ele não conseguia perceber que haviam outras pessoas ao seu redor. Ele só conseguia enxergar para si mesmo, e quando ele vê a sua própria beleza, ele se apaixona por ela, porque ele acreditava que só aquela beleza era a beleza real. E nós estamos trazendo, então, essa lenda, porque o texto que é a notícia da nossa reflexão de hoje o Espírito Emmanuel, ele cita o nome de Narciso e ele chama este amor exacerbado por si mesmo de cortina do eu.
Porque diz o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, Paulo diz assim: porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Jesus Cristo. E diz Emmanuel que nós, muitas vezes, nós aprendemos com o Cristo a forma de nós nos ligarmos com o Pai, com Deus, com o Criador. Mas nós não aplicamos os ensinos de Jesus, porque muitas vezes a gente busca o que é nosso, e não o que o Cristo nos ensinou. E ele diz que, quando nós fazemos isso, mesmo tentando buscar a ligação com Deus, mas nós mascaramos as nossas virtudes com os nossos vícios, ele chama isso de cortina do eu, que é exatamente o título da mensagem, a cortina do eu. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós estamos buscando ser bons, ser virtuosos, na verdade, na essência, nós estamos buscando aquilo que nos reflete, como Narciso, buscando o nosso próprio ego, buscando como se fosse a nossa selfie no outro. Então ele diz, por exemplo, aí o exemplo que ele cita aqui na própria mensagem, ele diz assim: quando nós nos devotamos a um serviço no bem, nós, muitas vezes, amamos esse serviço com empenho, com dedicação. E, principalmente, se esse serviço a que nós nos devotamos, ele traz métodos e processos que se assemelham com os nossos métodos e processos. Então, a gente se afiniza com aquilo que reflete a nossa própria imagem. Então, o serviço no bem, ele fica tranquilo. Ele corre com uma naturalidade. Mas, se no meio desse trabalho que nós desenvolvemos no bem, virtude, nós vamos encontrar, ao longo do exercício desse trabalho, métodos e processos que começam a se diferenciar dos nossos métodos e processos, mesmo que a coisa esteja ocorrendo de forma progressiva, com êxito, com valor, está se aperfeiçoando. Mas como o método e o processo está sendo diferente daquilo que a gente, da nossa imagem, ele diz que quase que de forma imperceptível, né? Quase sem perceber, nós nos afastamos. Vai diminuindo o nosso interesse e quase sem perceber, a gente deixa de executar aquela tarefa só porque aquela tarefa não reflete a minha forma, o meu jeito, a forma que eu queria que a coisa acontecesse. Mesmo a coisa correndo de forma aperfeiçoada. Mesmo o trabalho acontecendo de uma forma adequada. Mas então eu me afasto porque aquilo começa então a ficar diferente do meu reflexo. Então ele chama isso de cortina do eu. Nós estamos envolvidos por essa cortina, mesmo no exercício de virtudes. E aí ele chama a atenção porque justamente fica um trabalho meio que vazio. O amor que Narciso sentia por ele mesmo era um amor vazio. Então, o exercício do bem, quando eu procuro executar ele só porque ele é o meu reflexo, ele chama isso de uma virtude vazia. Então, os amigos espirituais nos convidam a fazer um exame imparcial
das nossas atitudes, em especial quando nos propomos a trabalhar no bem. Porque muitas vezes, quando nós fazemos a análise daquilo que nós estamos nos propondo a trabalhar, nós somos parciais. Quando é vício, então, é aí que a gente fica mais parcial mesmo. Mas no exercício da virtude, essa imparcialidade no exame do trabalho é uma coisa profunda e séria. Porque mesmo no trabalho virtuoso, dizem os espíritos, nós vamos encontrar as nossas virtudes rodeada de vícios. Diz ele, o Emmanuel no texto, examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem e observaremos que mesmo aí, um exame imparcial, tá? E observaremos que mesmo aí, em assunto de virtudes, mesmo quando é um trabalho virtuoso, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Olha a dimensão do que o Emmanuel está nos fazendo compreender nos nossos comportamentos, nos nossos exercícios de virtude. Nós queremos que o trabalho virtuoso, que o trabalho no bem, seja um reflexo da nossa imagem, e não o trabalho em si. E não o exercício do resultado daquilo que vai acontecer. E Jesus traz grandiosas lições para nós, mostrando quanto a virtude ela é encontrada naqueles que nos são diferentes, daqueles que são muito diferentes de nós, porque nós não olhamos o próximo. E era o que Narciso fez. Ele não conseguia olhar as pessoas ao seu redor, ele desprezava, porque o que representava ele era aquela imagem dele mesmo. Um amor exacerbado por si mesmo. E Jesus mostra para nós em muitos momentos do seu evangelho essa lição de buscar a virtude no outro que é diferente da gente. Onde Jesus encontrou uma das maiores referências de fé no seu evangelho, segundo o relato dos evangelistas, em muitos momentos. Mas nós destacamos o momento em que um centurião romano, uma pessoa pagã, vai ao encontro de Jesus e intercede por um servo seu. Ele vai buscar Jesus para que Jesus curasse um empregado seu. E Jesus vira para ele e fala assim, não, pode programar que eu vou lá na sua casa. Um centurião romano, uma pessoa sem nenhuma religiosidade, um pagão, olha para Jesus e diz assim, você não precisa ir na minha casa. Eu sei que você pode curar daqui mesmo. E Jesus então reconhece fé naquele homem que era desprezado. Talvez por isso mesmo ele não queria a presença de Jesus em sua casa, porque saberia que poderia dar alguma confusão, porque eram diferentes. Eram pessoas de perspectivas diferentes. Mas havia uma fé. E Jesus cura à distância. Porque aquele homem demonstrou uma confiança naquele que era diferente dele mesmo, que era o Cristo. E o Cristo reconhece naquele homem uma fé imensa, nas diferenças. E aí nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai estudar no capítulo 17, o Sede Perfeitos, que é uma mensagem do Cristo. E nesse capítulo, ele trabalha algumas questões relacionadas à virtude, e o texto fala justamente da virtude. A partir do item 8 do capítulo 17, o espírito François Nicolas Madeleine envia uma bela mensagem.
E ele diz assim: afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, tudo que seja vaidade, tudo que seja amor próprio, que sempre tiram o encanto das mais belas qualidades. Orgulho, vaidade, amor próprio, tudo isso tira o encanto das nossas virtudes. Mesmo falando daquilo que é nobre. Mas se elas vêm revestidas nesses aspectos, perde o encanto. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e faz alarde dele próprio, das suas qualidades, a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta, se nós ostentamos virtudes desta forma, esconde muitas vezes porções de torpeza e de odiosas covardias. Então os espíritos dizem: afastai de vós. Tudo isso para que as virtudes sobressaiam, se destaquem e não percam a expressão que o espírito usa, o próprio encanto. Então o convite da espiritualidade é justamente nos fazer examinar todas as nossas ações virtuosas, para que fiquemos atentos e observarmos se essas ações não estão carregando as nossas vaidades, as nossas individualidades. Sejamos firmes, dispostos, ativos a nos propor a fazer isso. Estamos aí, não é, nos aproximando de uma data muito especial, né, que é o nascimento de Jesus. Então, é uma mensagem até oportuna, né? Porque essa data especial para todos nós cristãos, que é o Natal, ela é um período em que nós nos prometemos nos renovar, né? A gente troca a agenda, reposiciona as nossas escalas de valores. Então, neste momento de oportunidade, façamos isso em nós mesmos. Vamos reavaliar a nossa escala de valores. Vamos colocar isso como proposta no dia a dia, para que nós busquemos o que é do Cristo, não o que é nosso. Busquemos o que é do coletivo, porque a virtude, ela não precisa se tornar trombeteada por nós, não precisa. A virtude, quando ela vem caracterizada, ela vem sem essa cortina do eu, ela é virtude por si só e é virtude conquistada. E aí as pessoas reconhecem, e nós também reconheceremos a virtude sincera em nós. Porque muitas vezes nós recebemos um título de virtude que nós ainda não temos. E isso às vezes nos toca profundamente. Jesus, ele tem um momento interessante do Cristo em que ele está conversando com seus discípulos, e aí o próprio Jesus reconhece a sua grandeza. Sem ostentação, sem ostentação. No momento em que os discípulos chamam ele de mestre, né? E ele diz assim: me chamais de mestre. E dizes bem, porque eu sou mestre. Ele aceitou esse título, esse brasão ele carregou de mestre, de educador, sem nenhuma vaidade, sem nenhuma ostentação. Dizeis bem, porque eu sou o mestre. Então, a virtude, quando ela é conquistada, ela é reconhecida de uma forma tão natural que nós aceitamos de maneira sincera o título virtuoso que nos colocam. Mas isso tem que ser puro. Não pode vir, como dizem os espíritos, com vaidade, com orgulho, com amor próprio exacerbado. Então, o Emmanuel nos propõe a fazer isso, a examinar de forma imparcial o que nós fazemos de bom.
e observar com honestidade se ainda aí, no que nós estamos fazendo de bom, nós não estamos buscando o nosso próprio reflexo, a nossa própria imagem. Aquilo que só se assemelha à minha forma de pensar, à minha forma de querer conduzir as coisas. Jesus ensinou uma proposta diferente. Dizia o Cristo: amai o vosso próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. E olha que interessante. Se nós formos pensar, ninguém amou mais a si mesmo que o próprio Narciso, né? Ele tinha um amor por si mesmo imenso. Tanto é que ele se entrega a esse amor vazio. O amor só por si mesmo, ele é insuficiente. Ama o próximo, disse Jesus. Então, o equívoco de Narciso estava exatamente não olhar no seu entorno. E só a sua própria imagem tinha um significado para a sua vida. E aqui, meus amigos, para encerrar, já no fim, nós vamos trazer uma mensagem para a gente entender o que é amar o próximo como a si mesmo, não como Narciso. O texto está nesse livro aqui, Em Torno do Mestre. É um livro, ele não é um livro de psicografia, é um livro escrito pelo Pedro Camargo, um grande divulgador da doutrina espírita, e ele adota o pseudônimo de Vinícius. Então, ele escreve textos muito alinhados com o que a doutrina espírita nos traz, textos de conteúdo valioso. E o texto que nós escolhemos aqui para nos ajudar a nos livrar da cortina do eu, que é a proposta da mensagem, chama Amar o Próximo. Diz o autor: amai o próximo como a vós mesmos. Esse é o mandamento. Os homens, porém, em vez de amarem o próximo, amam as suas qualidades e as suas virtudes. Principalmente, quando essas virtudes trazem algum benefício para elas. Então, nós, normalmente, amamos no outro a qualidade e a virtude. Principalmente se isso vai fazer algum bem para nós. Daí porque acham difícil, quase impossível, amar os inimigos, amar os maus. Por quê? Porque o inimigo não faz bem nenhum para nós. Então, impossível amar ele. E ele não tem, ou pelo menos nós não conseguimos perceber nossas qualidades e virtudes. Aí que a gente não vai amar mesmo. É preciso que os homens entendam e assimilem bem o espírito do mandamento. Compreensão. Entender bem o que esse mandamento diz. Para que não se equivoquem, amando as virtudes do próximo, e não o próximo, como estatue o divino preceito. Olha que interessante. O mandamento não manda a gente amar as virtudes, as qualidades, mas manda amar o próximo, independente do que ele traga. Então, o mandamento é esse: ame o próximo, não ame somente as qualidades e somente as virtudes. Isso é amar o inimigo. Amemos, portanto, o próximo, o indivíduo em si, tal como se acha no momento em que o encontramos no caminho da vida. Amemos o doador mais do que as suas doações. Amemos o próximo e não somente a sua bondade. Assim, desta forma,
nós não teremos maiores dificuldades em amar os maus, os ímpios, os cruéis, os pecadores. Porque, embora as suas maldades, nós amaremos o próximo, o amaremos como irmãos, que foi justamente o que Jesus fez. Jesus não foi conivente com nenhum pecado, mas como diz o próprio autor, o Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Então nós precisamos aprender a amar nós mesmos, mas amar o próximo junto. Não ficar isolados como Narciso ficou. Olhemos no nosso entorno e amemos o próximo, não as suas virtudes, não as suas qualidades. E aí ele encerra lembrando um exemplo magnífico que Jesus ensinou para nós no seu próprio evangelho, quando ele conta a parábola do bom samaritano. O que acontecia naquele momento? Um homem foi encontrado, foi deixado na estrada, depois de ter sido saqueado, depois de ter sido... ele levou uma surra, né? Ele fica abandonado na estrada, machucado e sem nada, sem nenhuma roupa. E ele fica abandonado lá. Então, algumas pessoas passam, olham, mas não apresentam, não socorre aquela pessoa, justamente porque não sabia quem era, né? Mas aí chega um samaritano. O samaritano não cogita, em momento nenhum, se aquele homem era bom, se aquele homem era justo, se aquele homem era mau. Ele podia ser um criminoso. Ele podia estar ali recebendo uma vingança de algum inimigo seu. O samaritano não cogita nem das suas virtudes, nem dos seus defeitos. Só se torna o próximo do outro. Socorre, ampara, porque amou. Amou o próximo como a si mesmo, sem cogitar de qualidades. Então, esse, meus amigos, é justamente o que nós precisamos fazer. Renovemos a nossa escala de valores, já em que essa época ela é muito simbólica, né? Façamos deste símbolo algo concreto em nossa vida. Renovemos e aprendamos dos ensinos de Jesus, dos ensinos dos Espíritos, para que a beleza da virtude não fique escondida em uma cortina, a cortina do nosso egoísmo. Então, deixemos de lado, afastai, essa é a palavra que os Espíritos usam, o orgulho, a vaidade, o amor próprio, para que isso não tire o encanto das nossas virtudes. É a beleza da vida. E só assim nós vamos transcender para a ligação com Deus. Busquemos o que é do Cristo e não o que é nosso, porque nós ainda somos imperfeitos. A virtude plena, ele nos mostrou como exercê-la. Então, o convite do Emmanuel é que nós façamos esse exercício de exame imparcial daquilo que nós estamos executando. E se tivermos encontrando resquícios, ele diz que a parcela é enorme, né? Mas se nós estivermos encontrando resquícios de orgulho, de buscar só aquilo que se assemelha ao nosso pensamento, façamos o exercício de amar o próximo, aliás, e não amar só a nós mesmos, como Narciso. Porque este amor, ele é vazio, ele é sem sentido. E ele não é correspondido. A ligação com o Pai se dá na troca de virtudes, na troca de experiências, amando o próximo e não as suas qualidades. Que Jesus nos abençoe, que Jesus esteja conosco e que tenhamos um excelente novo ciclo de revalidação dos nossos valores espirituais. Que estejamos todos na paz de Jesus.
Boa noite.